Olá, meus Bate amigos, muita saudade, saudações. Um momento de nostalgia aqui, para a gente iniciar esse Conversa Ferroviária. Então, gostaria de saudar vocês, né, Diogo, Augusto, iniciando mais esse Conversa Ferroviária, né, e nessa oportunidade a gente celebra os 50 anos de inauguração do Museu do Trem do Recife, né, o nosso querido museu, inaugurado em 25 de outubro de 1972, e que foi criado, né, a partir da iniciativa de um ferroviário, o Emerson Jatobá, e com o apoio do Gilberto Freire, do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, à época, a atual Fundage, né? E aí a gente hoje, né, celebra esse momento, né, celebra essa data, uma celebração também do patrimônio ferroviário, trazendo um pouco das memórias do grande idealizador do museu, o Emerson Jatobá, né? Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa personalidade importante para a história da ferrovia em Pernambuco, hoje, conversando com Augusto, seu filho, e vamos saber mais um pouco sobre o Augusto, que vai conversar conosco hoje. Olá, Diogo. Quem é o Augusto? Olá a todos. Augusto Jatobá tem 66 anos, é casado com a biomédica Alexandra Moraes, é jornalista, graduado pela Faculdade Casper Libero, também cursou Direito na UFPE, trabalhou nas TVs Pernambuco, Manchete e Tribuna. Ingressou no serviço público como auditor de tributos do Estado de Pernambuco, estando aposentado há 2 anos. Augusto é filho de Emerson Loureiro Jatobá, responsável pela criação do Museu do Trem, e de Dona Helena Jatobá, que completa 98 anos hoje, no dia de lançamento desse vídeo. Queria convidá-lo, Augusto, a saudar o nosso público, certo? Primeiramente. Boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei qual a hora que estaríamos, enfim. Saudando, agradecendo aqui a ideia, a Diogo, pela essa oportunidade muito grande aí de relembrar o Museu do Trem e especial meu pai, muitas vezes o pai, né, que nos ensinou muito, dignidade, caráter, honradez, e muitas saudades, né, e também poder deixar um legado para os seus filhos.
É muito bom recebê-lo aqui, Augusto. Antes da gente até iniciar, né, trazendo as perguntas, fazer até uma referência às imagens que a gente viu logo no início aqui do vídeo, né, que são imagens gravadas justamente naquela noite de 25 de outubro de 72, né, e aí a gente fez essa montagem aqui com a música Trenzinho do Caipira, né, do Heitor Villa-Lobos, e trazendo imagens daquelas personalidades que discursaram naquela noite, né, foi o início, que marcou o início da história do Museu do Trem, né. Mas aí, vamos então para a conversa propriamente dita. Eu acho que o Diogo já tem uma pergunta aí para nós. Isso. Augusto, do seu ponto de vista, né, da sua convivência, você poderia nos contar, dividir com o nosso público, quem foi o Emerson Jatobá, a partir do seu ponto de vista, né? Eu queria que você nos contasse um pouco. Eu sou muito suspeito para falar do meu pai, porque ele é o meu maior herói, minha referência. É uma pessoa que nos deu tudo, que deu a sua vida para nos ensinar o bom caminho, né? O caminho da dignidade, do respeito, do caráter. Então, eles que guiou os seus filhos nessa direção. E uma pessoa que sempre, muito estudioso, lia muito, uma pessoa que tinha muito amor pelo trabalho que ele fazia, né, como engenheiro ferroviário, e tinha muito amor às ferrovias e queria muito o desenvolvimento das ferrovias no Brasil, né? Uma pessoa que tinha uma história também social do Rotary, por exemplo, ele foi governador do Rotary, né? Foi presidente do Rotary do seu clube e governador, e foi uma pessoa que trabalhou muito na vida, né? Tivemos muitas dificuldades quando fomos para o Rio de Janeiro. Meu pai, assim que nos anos 60, teve que se mudar para o Rio de Janeiro, foi lá assessorar o presidente da Refesa lá, e foram anos difíceis, né? Porque 5 filhos, né? Num apartamento pequeno no Rio de Janeiro, né? Dificuldades grandes, mas depois foi indo, e depois viemos para Recife, né? Mudamos para Recife, ele foi superintendente aqui da rede ferroviária por muitos anos, depois foi presidente do Metrorec, né? E sempre ligado às ferrovias, e um pai exemplar, sempre presente também. Muito legal, Augusto. Eu já ia chamando Augusto de Emerson, né? Isso parece comigo. Pois é. Todo mundo fala que é muito parecido. Sim. Apesar da gente não ter conhecido presencialmente, né, em vida, o Emerson, né, mas pelas imagens a gente percebe, né, as semelhanças, né, e assim, desde já é muito bom ouvir essas memórias, né, conhecer um pouquinho mais de quem foi o Emerson. E aí, ao longo de tua fala, estava passando algumas imagens aqui, inclusive do livro dele, né, o livro que ele fez, né? Gilberto Freire, né, com a esposa de Gilberto Freire também, parece, Não, aí é com Gilberto Freire e alguma outra pessoa. Madalena, né? Que era a esposa do Gilberto. Isso é Dona Madalena, exatamente. E Dona Madalena, E aqui é uma foto deles lá na inauguração, né, do museu, já na inauguração do museu, em 25 de outubro de 72. Muito bacana. 72, tinha 16 anos de idade. Estava lá, né? No museu. Estava lá no museu, foi interessante, foi bem legal. Eu gostei muito do que vi lá. Embora jovem, mas captei lá a importância do museu. É um tema que sempre chama muito a atenção, né, Augusto? Até mesmo dos mais jovens, né, o tema ferrovia, né? E num museu como esse sempre chama muita atenção, né? Mas aí você falou que, logo ao início, que vocês começaram, né? Vocês moraram um tempo no Rio de Janeiro, depois vieram para Pernambuco de novo, onde o Emerson ele exerceu alguns cargos, diversos cargos na ferrovia. Na verdade, é uma vida quase que inteira dedicada à ferrovia, e ao mesmo tempo ele era um entusiasta, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa relação dele. Exatamente, quase a vida inteira dedicada a ferrovias.
Ele foi prefeito de Viçosa, da sua terra, Viçosa, em Alagoas. Nós todos somos alagoanos. Todos os filhos nasceram em Maceió. E ele de Viçosa, da sua terra, e tinha lá o seu primo, o tio, que era prefeito, e aí lançou o candidato lá a prefeito. Ele, no momento, vacilou, mas depois aceitou ser candidato, ganhou a eleição. Mas aí teve problemas lá com a Câmara de Vereadores, porque ele não queria aceitar o que a Câmara de Vereadores queria ganhar. Ele não dava cargo para ninguém, senão vocês são vereadores, vocês têm que cuidar do legislativo. Eu não tenho que dar cargo, não tenho que dar nada em troca do trabalho de vocês. É uma coisa separada da outra, os poderes são independentes, vocês façam o seu, que eu faço o meu. Então, daí ficou com dificuldade para governar, porque os caras queriam benefícios, vamos dizer assim, né? E ele não dava, não abriu. E aí já tinha um convite para ser engenheiro da rede ferroviária, já era formado nesse momento, engenheiro civil, né? Teve o convite para ser engenheiro da rede ferroviária, ele resolveu passar a bola para o vice-prefeito, de que eu tomo conta aí, que a cidade tenha muita sorte com você, porque com esses vereadores eu não quero mais trabalhar, porque comigo não vai dar certo desse jeito, não. E aí foi melhor mesmo assim, porque senão ele ia acabar tendo não ia conseguir fazer nada, né? Porque Câmara de Vereadores, quando você, ou qualquer legislativo, quando você não faz negociações, eles não fazem nada, não querem trabalhar, não querem colaborar, então é assim que o Brasil é desde aquela época, infelizmente. Mas, enfim, ele depois foi ser engenheiro ferroviário, e daí passou a vida dele toda, ou quase toda, nas ferrovias. Passou um momento lá no Moinho Recife, mas um breve tempo, e logo depois foi chamado, porque quando aposentou, né? E logo depois foi chamado para ser o presidente do nosso Metrorec aqui em Recife, né? Foi o primeiro presidente, entregou o Metrorec, funcionava muito bem naquela época, no começo, inauguração, está muito limpinho, tudo organizado. Infelizmente, hoje não está tão organizado como era antes, né? Mas vamos ver se no futuro melhora isso aí. Verdade, Augusto. E, assim, essa relação dele estar sempre presente na ferrovia, isso, como é que era isso? Como é que vocês percebiam isso em casa, né? Ele estando sempre, quase sempre à frente da ferrovia aqui no Nordeste, né? Durante boa parte desse tempo, na Rede Ferroviária do Nordeste, depois na Rede Ferroviária Federal, e então na CBTU, né? Com o metrô do Recife. E como é que era isso, sabe? Meu pai é o chefão do transporte aqui, é um dos chefes do transporte aqui na cidade. Assim, ele evitava muito conversar sobre trabalho em casa, né? Em casa eram outros assuntos mais de casa e tal, coisas mais. Mas, de qualquer forma, às vezes ele conversava também, ele sempre que conversava, não era uma coisa constante, mas sempre que tinha oportunidade de falar sobre ferrovias, era com muito entusiasmo, né? Gostava muito e falava que o Brasil deveria ter escolhido como um dos transportes modais a ferrovia e também de passageiros, né? Tanto de transporte de cargas como de passageiros, que seria muito melhor para o Brasil, e mostrava exemplos no exterior, do Japão, que ele teve lá também, nas ferrovias japonesas, a convite do governo japonês fazendo estágio, como teve também nas ferrovias francesas fazendo estágio lá, todos a convite do governo tanto da França como do Japão, né? Então, só aumentava o entusiasmo dele e a esperança dele de o Brasil ser espalhado, que o Brasil pudesse ter uma malha ferroviária como naqueles países, né? Era o sonho dele, que infelizmente não aconteceu, né? Mas ele sempre acalentava esse sonho. Interessante observar, né, que ele já tinha já fazia essas observações sobre o melhor modal ser realmente o ferroviário para a nossa realidade, que é algo que a gente, né, fala até hoje, infelizmente, não houve investimento, né? E também sobre
como você, Augusto, comentou, dos seus valores e também essa preocupação que o Emerson teve em preservar o patrimônio de alguma forma, já naquela época. Eu queria resgatar aqui um trecho do primeiro catálogo do Museu do Trem, onde tem uma fala na época, chefe da terceira divisão da Refesa, do Nordeste, né, Emerson Jatobá, que segue assim: pretende-se que ele não seja, sobre o Museu do Trem, um simples mostruário de peças e documentos antigos, mas um centro dinâmico de cultura, capaz de contribuir para a educação do povo, apto a sugestionar a curiosidade infantil, modelado a sugerir soluções modernas, orientado a convencer ao ferroviário que seu trabalho tem um valor permanente, pronto a inspirar respeito às gerações passadas, pelo que muito que conseguiram e nos deixaram, exemplo a incitar confiança nos dias vindouros. Então, assim, você já falou anteriormente que ele não falava muito sobre o trabalho, mas você tem alguma lembrança sobre o empenho dele em criar o Museu do Trem do Recife, à época? Nessa época, sim, ele estava muito entusiasmado com essa ideia, né? E falava bastante nessa questão do Museu do Trem, né? Falava na colaboração de Jordão Emereciano e Gilberto Freire, né? Gilberto Freire tornou-se amigo dele, afinal. Era sempre convidado para as palestras lá no seminário de tropicologia, meu pai já participou de alguns, e participava também de outras reuniões com Gilberto Freire, de modo que ficaram muito amigos. No final das contas, ficaram muito amigos. E meu pai lia demais, lia muito, e era uma pessoa muito culta, né? Ele lia os clássicos, leu todos os grandes líderes, ele gostava muito de geopolítica internacional e gostava muito de história, né? Sempre que podia, visitava, sempre que viajava, gostava muito de ir para a Europa, porque tinha lá história, né? Ele falava que uma pessoa, sempre repetia essa frase que muitos historiadores dizem, e que é pura verdade, né? Que um povo sem passado não enxerga o presente nem tem futuro. Essa é a importância de resgate da história. Ele sempre dava muito valor a isso, e muito valor à educação e à cultura, né? Era muito forte nele isso, né? E quando ia para a Europa, eu morei na França um tempo, aí ele foi lá me visitar, e aí a gente saiu para viajar, para passear, para ver os museus e etc. E a gente conheceu, a melhor diversão para ele era ir para museu, para os museus, dos grandes museus de impressionistas na França, e outros museus lá na Inglaterra também, o Museu de Ciências Naturais, e muitos outros museus, né? Era sempre isso, nas catedrais, ele era muito católico, meu pai, né? Sempre ia à missa e gostava de frequentar igrejas, inclusive aqui, e quando estava lá fora também, ele frequentava. Era assim, era uma pessoa que tinha esse perfil, né? Era uma pessoa muito calma, viu? Ele nunca gritava com a gente, nunca levantava a voz. Ele sempre olhava e a gente já sabia que era alguma coisa errada que, quando criança, fazia já. Ele sempre era da conversa. Chamava para conversar, uma conversa mais séria, levava para o quarto e conversava a sós, né? Nós vamos conversar e tal. Sempre foi isso, meu pai. Sempre educando, sempre dando. E não só falando, mas como dando bons exemplos, que é mais importante, né? A pessoa falar e dar mau exemplo, né? Não. Ele dava bons exemplos, sempre dando bons exemplos, que era o mais importante, né? Muito Então, legal, Augusto. era isso. Meu pai sempre dá muita saudade. Eu sempre sonho muito com ele, interessante, né? Até hoje. Sonho muito com ele e tenho, assim, muita orgulho e admiração por ter tido um pai como ele.
É muito legal poder ouvir essas memórias, né? E aí a gente não tem apenas um exemplo de ferroviário, né? E de entusiasta, né? Pelo patrimônio ferroviário, mas também um exemplo de pai em casa, que é o ponto de partida de tudo, né? Um E aí, bom pai de família, um bom marido, sempre se preocupando com filho, esposa e dando de tudo do melhor, da educação da melhor qualidade para todos os seus filhos. muito bom isso, Augusto. E aí, com relação você até mencionou, né, que nesse processo, ali, início da década de 70, quando o Museu do Trem estava para ser inaugurado, houveram muitos encontros e acabou que se desenvolveu uma amizade entre o Emerson e o Gilberto Freire, né? E aí, É verdade. Ele fazia uns passeios de trem, tinha um trem especial que ele levava. Isso era para a ideia dele, eu entendia. Não era só um passeio para passear, não. Era umas viagens de trem, não ia até longe, não, ia até o Cabo Santo Agostinho, ou às vezes, raramente ia até mais longe. Mas eram os passeios de trem justamente para mostrar a importância. Naquele momento, ele convidava várias pessoas, convidava jornalistas, inclusive, para mostrar a importância da ferrovia. E falava muito nisso, Gilberto Freire lá, e outros ferroviários, e outras pessoas. Convidava políticos para mostrar realmente a importância do que era a ferrovia, que ele tinha esperança que as pessoas, um movimento grande aí em favor das ferrovias, do desenvolvimento das ferrovias nesse país. Era nesse sentido. Hoje eu entendo bem por que ele fazia aquilo. e você chegou aí em alguma dessas viagens, Augusto? Também? Várias. Adorava. Adorava passear de Massa. trem. Para mim era uma diversão, era muito legal, porque tomava Guaraná ali, ficava vendo a paisagem, né? Sempre aquela brincadeira, passando de um vagão para o outro e tal. Quando eu era menorzinho, mas depois você fica ali. Eu gostava muito dessas viagens. Adorava. Ele sempre me levava, eu ia sempre. Quando podia, eu ia. E você até comentou, né, a gente conversando em um outro momento, que a É. ideia do museu surgiu dentro de uma dessas viagens. É verdade? Eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que foi por aí. Foi exatamente nessas viagens que Gilberto Freire e José Emerenciano o influenciaram, né? Conversaram com ele nesse sentido de criar esse Museu do Trem. E para ele caiu, assim, eu acho que caiu como uma luva para ele, assim, porque ele também tinha esse pensamento, né? Então, assim, de preservar a memória do trem, né? Então, era uma coisa que foi muito natural, assim. E daí surgiu mesmo o Museu do Trem e também os ferroviários, colegas lá da rede ferroviária, né? Se foram entusiasmados também com essa ideia. E foi uma coisa que uniu todo mundo nesse sentido e todo mundo achou uma ideia muito boa e realmente não tem outra forma de ser, né? Uma ideia realmente muito boa ter um museu do trem para preservar a memória, né? E deixar como legado para as futuras gerações, como diz lá na fala dele lá no dia da inauguração, né? Exatamente. Ele até menciona com destaque a questão de convencer, ele fala assim, convencer ao ferroviário que o seu trabalho tem um valor permanente, pronto a inspirar. Isso é muito importante. Equipe, né? Trabalhar em equipe, reconhecer o trabalho de todos, inspirar isso é um trabalho de um líder. Ele era, além ele era um líder. E todos, eu sentia que ele era muito querido pela sua equipe, pelos ferroviários da época, por todas as pessoas. Ele era muito querido, ele sabia ser um líder. Ele tinha essa característica também, porque às vezes o cara é apenas um engenheiro, né, que assume um cargo de gerência, mas o gerente, o diretor, tem que ser um líder também, não é só o cara que manda. Não era isso, ele ouvia muitas pessoas e decidia em conjunto. Ele ouvia um lado, ouvia o outro, e ouvia demais. Então, era a forma do líder, era o líder. E estava sempre elogiando os companheiros, os colegas de trabalho, sempre dando força. E isso fazia com que as pessoas também tivessem entusiasmo pelo trabalho, né?
Ele era sábio até nesse sentido também, como líder, na sua, na sua gerência, como superintendente, depois presidente do metrô. É isso aí. Eu acho interessante, né? O Emerson Jatobá, ele era o cargo de chefe da terceira divisão do Nordeste, mas parece mais que ele era o líder, né, da terceira divisão. Olha, você pode, qualquer chefe de qualquer coisa, ele pode ser apenas um chefe, pode ser um líder. Né? Exatamente. Agora, o chefe líder é o cara que agrega as pessoas, né? E dá sinergia para que as pessoas trabalhem em equipe e trabalhem com muito mais entusiasmo, vigor, né? É isso. É o que diferencia um simples chefe de um líder. Não é isso? Eu acho. Sim, tem essa diferença fundamental. Augusto, eu acho interessante que, assim, a gente fala muito que da importância, né, para o patrimônio ferroviário, assim, criação do Museu do Trem do Recife, mas, assim, você poderia nos falar qual foi a importância da criação do museu para o Emerson Jatobá? Foi extremamente importante no sentido de que a vida dele foi a ferrovia, a vida profissional dele foi a ferrovia. O sonho dele era ter as ferrovias desenvolvidas no país, né, que se transformassem num fator de desenvolvimento do país. Ele tinha essa clareza, né, que se as ferrovias no Brasil tivessem se desenvolvido, o país hoje estaria em outro patamar de progresso, de desenvolvimento, né? Tudo seria muito mais fácil. Então ele tinha essa clareza. E ele achava que, bom, vou plantar aqui essa semente de mostrar aqui a importância da ferrovia, né, para a futura geração. Ele, se não for agora, vai ser no futuro. Talvez no futuro tenhamos ainda o desenvolvimento das ferrovias no país, quem sabe, né? É uma esperança sempre, né? Essa semente foi muito bem plantada, Augusto, de fato, né? Porque aí a gente chega hoje a 50 anos desse espaço, né? Infelizmente, hoje a ferrovia não experimentou ainda do desenvolvimento que deveria em nosso país, né? Mas a gente tem várias gerações, na verdade, de pessoas que visitaram o Museu do Trem, né? Seja por lazer, seja para aprender algo mais, escolas diversas, faixas etárias diversas, enfim, um público gigantesco, né, que ao longo dos últimos anos colocou o Museu do Trem como um dos mais visitados aqui da capital pernambucana, né? E aí a gente vê, sim, os reflexos dessa semente plantada lá pelo Augusto, ou melhor, pelo Emerson, lá atrás, em 72, né? Os frutos estão aí, né? E aí hoje a gente vibra, né, com essa iniciativa lá atrás, e hoje a gente tem um dos principais centros de preservação, né, desse patrimônio ferroviário no Brasil, aqui na cidade de Recife, né? Aí pessoas como você que estão ajudando nisso, né? Importância de pessoas como você, ter pessoas como vocês ajudando nesse processo aí de preservação da memória, né? Muito importante. A gente agradece. Assim, a oportunidade de levar à frente, né, esse legado, né? E é um trabalho, assim, é uma luta, é uma resistência, né, do patrimônio ferroviário, e a gente está fazer parte, mesmo que um pouquinho dessa história, realmente é muito gratificante, né? Mas aí, Augusto, queria saber um pouco, você havia comentado conosco que participou, mesmo ainda jovem, né, desse momento inaugural lá em 72. Compartilha conosco um pouco como é que foi aquele momento, do que você lembra aí. Bom, em 72, eu estava afim de jogar bola. De se me divertir, futebol e tal, para as festinhas, né? É aquela época você é jovem, tal, querendo namorar, aquelas coisas, né? Normal, de qualquer garoto da minha idade, da idade, 16 anos, né? Mas teve
inauguração do Museu do Trem, para você vai, eu digo, eu vou, claro que eu vou. Porque ele falava muito com entusiasmo já no Museu do Trem, e eu também já gostava daquelas viagens de trem. E já também me sentia também dentro do trem. Assim, eu era um cara já, não, ferrovias, eu gosto de ferrovias. Era uma coisa que já estava me, assim, eu tendo já fazia parte já da minha vida, o trem também, por conta do meu pai. Então, foi com muito prazer que estive lá no Museu do Trem, olhei lá, achei muito bonito, tudo aquilo. Minha mãe estava lá com minha mãe. Tudo muito legal aqui, embora pequeno ainda o museu, no espaço pequeno, mas muito bem feito. E foi um momento assim que eu, com o governador lá presente, né, o Gilberto Freire e muitas outras personalidades lá, eu achei um momento muito bacana e fiquei muito orgulhoso, mesmo muito jovem, muito orgulhoso do meu pai estava lá como patrocinador do Museu do Trem, né, que inaugurou o Museu do Trem e levou adiante o Museu do Trem por ideia também, né, que quem ajudou isso aí foi o João Mereciano, Gilberto Freire e outros também ferroviários que se entusiasmaram e ajudaram meu pai nessa construção aí. Maravilha, Augusto. A gente está chegando ao fim, né, do nosso Conversa Ferroviária, né? Mas para fechar, né, esse momento tão especial, né, e aí a gente deixa registrado aqui, né, um conteúdo que pode servir de fonte, né, para futuras pesquisas, a partir da história do Museu do Trem e de quem foi Emerson Jatobá, esse idealizador, né, do Museu do Trem, e que foi um personagem muito importante para a história da preservação do patrimônio ferroviário de Pernambuco. E aí, Augusto, eu traria uma última questão a você sobre qual a importância, assim, na sua concepção, né, enquanto Augusto, filho de ferroviário, né, que teve todas essas experiências, né, qual a importância para você desse patrimônio ferroviário, né, dessa ferrovia como um todo? As ferrovias também penso como meu pai. Penso que ferrovias são muito importantes para o desenvolvimento do país. E espero que elas se desenvolvam nesse país. Se desenvolvam e que os governantes deem apoio a esse desenvolvimento, seja ele qual for, que dê apoio ao desenvolvimento das ferrovias neste país, não só do modo de transporte, como do modo de carga, né, mercadorias e tal. É fundamental para o desenvolvimento deste país, que é gigantesco e que tem um potencial imenso a participação do modal ferroviário. Eu penso que é uma condição sine qua non para o desenvolvimento do nosso país. O transporte ferroviário. Perfeito, Augusto. Então vamos a uma rodada de comentários de encerramento. Diogo, tem algo a comentar? Seguida, Isso. Augusto. Eu queria agradecer novamente, Augusto, por ter, né, respondido o nosso convite. Acho que é sempre interessante quando a gente traz uma perspectiva assim, mais pessoal, né, sobre a vida, a obra de alguém que já é muito estudado, muito pesquisado no meio, né? Então, queria só agradecer aqui e registrar que foi muito legal. Acho que vai ter uma boa receptividade pelo público, com certeza. Obrigado. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, Diogo e André, por falar do meu pai, né, que é sempre um grande prazer e uma grande saudade, dá uma saudade imensa toda vez que eu falo nele. Estou me segurando aqui para não derramar lágrimas aqui, né, mas é sempre um grande prazer e uma alegria muito grande estar aqui nesse programa de vocês e que vocês toquem, continuem preservando o nosso patrimônio ferroviário. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado por tudo. A gente que agradece, Augusto. Mais uma vez reforço aí as palavras de Diogo. Foi uma oportunidade muito boa, né, de recebê-lo aqui no Conversa Ferroviária, né, ouvir um pouco dessas memórias, né,
Pode deixar que a gente segue adiante com esse trabalho. E aí, eu aproveitar a oportunidade, antes da gente encerrar também, para saudar Dona Helena Jatobá, né? Fazendo 98 anos. Muito 90. legal. Eu disse a ela que nos 100 anos, vou levar um bolo bem grande, com 100 velas, para ela soprar. Não sei se ela vai soprar todas. Ela não vai conseguir soprar todas as velinhas, não. Eu vou fazer uma vela de 100, uma vela 100 lá, e seriam 3 velas, mas esse bolo vai ter, se Deus quiser. A data é importante, né, Dona Helena? Nossa saudação aqui da equipe do Museu do Trem, né, por essa data. Nossos parabéns à Dona Helena. Eu vou avisar ela desse encontro aqui, dessa oportunidade, ela vai ficar muito feliz. Ah, que maravilha. E aí, depois, essa conversa, né, ela vai ficar disponível e a gente já deixa o convite ao nosso público, a todos que estão assistindo esse conteúdo, né, ele vai ficar no nosso canal aqui do YouTube, todos podem, a gente convida o pessoal para seguir nosso canal, né, e aí acompanhar todo o conteúdo também virtual do Museu do Trem. Fazer um agradecimento também para a Maria Helena, a sua irmã, né, que aí ela que fez o meio de campo. Aí, que inclusive seguiu os caminhos do pai, né? Foi para a ferrovia, né? Hoje atua na CBTU, né? É arquiteta, na verdade, né? E trabalha lá no Metrorec. Trabalha como arquiteta do metrô. Muito legal, muito legal. Um abraço também, Helena. E assim a gente se despede, né? E é isso. Saudações ferroviárias. Viva o Museu do Trem, seus 50 anos. Viva o Museu do Trem, viva os 50 anos do Museu do Trem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então, até mais. Até.